Desde que eu pensei em ser mãe, você estava aqui, no meu coração, no meu sentir. Oi pessoal, meu nome é Lívia, eu sou médica formada há 10 anos, sou especialista em gastroenterologia e patologia. Minha principal área de atuação atualmente é o transplante hepático aqui no Rio de Janeiro. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência em ter uma doula acompanhando a minha gestação. Quando me vi grávida, eu tinha duas certezas, que era que eu queria que o parto acontecesse no seu momento, então quero entrar em trabalho de parto, e que eu não queria uma cirurgia sem indicação. Então eu fui buscar uma equipe médica que trabalhasse nesse sentido, mas eu desconhecia muito sobre todas as possibilidades de um parto natural, de como eu poderia ter escolhas e ser respeitada nessa minha decisão. A minha equipe médica foi quem me sugeriu que eu procurasse uma doula, que ela acha o trabalho bastante complementar, e eu admito que eu desconhecia o trabalho de uma doula até então. E aí eu comecei a procurar e encontrei uma questão de afinidade, de jeito, foi afinidade mesmo, foi reconhecimento, assim, a Camille e o Fardo de Ternura, que é o coletivo que ela criou, que é um coletivo de doulas, e que eu me senti totalmente voltada a fazer parte desse grupo. E aí foi quando eu decidi pelo acompanhamento da Camille, e eu fiquei extremamente surpresa, porque a doula, ela tem um papel de acolher, né, a gestante. Ela consegue trabalhar os medos, trabalhar as angústias, trabalhar o desconhecimento, e é um processo de acolhimento extremamente técnico, que para mim como médica foi muito confortante. O que eu quis dizer, elas te acolhem e te asseguram do seu processo, te munindo de informações de qualidade, informações técnicas, científicas. Elas te mandam artigos, elas se preparam, elas se dedicam muito para isso. Então eu me senti totalmente abraçada e acolhida da minha gestação. Agora eu estou com 38 semanas, na expectativa da chegada da minha filha, e totalmente segura da minha escolha, e segura que o processo vai acontecer da forma mais respeitosa possível, e que eu vou ter a Camille do meu lado para me garantir isso, a minha médica também. E o mais legal é que essa combinação equipe humanizada com a minha doula, elas me permitiram guardar o meu diplominha ali de médica na gaveta, principalmente agora que eu já estou de licença para viver esse momento, e me permitiram ser só a mãe da Alice, minha bebê ternura que está chegando aí a qualquer momento. Olá, meu nome é Karine, eu sou médica, sou pediatra, eu sempre trabalhei em maternidade, sempre tive experiência, né, desde o início da minha formação como pediatra. Eu trabalhei em maternidade, com sala de parto, então tive muitas vivências, muitas experiências com mulheres em trabalho de parto e desfechos diferentes, né? Na maioria das vezes, claro, desfechos positivos, mas alguns eventuais desfechos não tão positivos, né? Principalmente para o bebê, que por conta dessa vivência, né, desses desfechos desfavoráveis, apesar de já saber que eu optaria pelo parto normal quando eu engravidasse, eu tinha um certo receio, né, lá no fundo, de alguma dessas experiências que eu vivenciei, né, de acontecerem comigo também. Então, quando eu engravidei, eu escolhi a dedo, né, a equipe que estaria comigo, né, durante o parto. Eram pessoas que eu já conhecia, que inclusive eu tinha trabalhado já junto nas maternidades. E eu estava muito segura quanto à capacidade técnica da equipe. Mas, mesmo assim, eu conversava muito com a minha obstetra, porque eu ainda tinha aquele medo de algo sair, né, do esperado, de alguma coisa acontecer, e um daqueles desfechos não tão favoráveis, né, acontecer comigo. E mesmo conversando muito com ela, confiando muito na minha obstetra, ela sempre me passando segurança, né, em relação ao acompanhamento do parto, eu ainda tinha dentro de mim aquele medo. Eu resolvi buscar o acompanhamento de uma doula. Eu já estava com a gestação bem avançada, já com quase 36 semanas de gestação. Na verdade, eu não conhecia exatamente o papel da doula. A minha experiência de maternidade sempre foi no SUS. Então, infelizmente, é difícil a gente
ter pacientes com doula do acompanhamento do trabalho de parto no SUS. É mais difícil disso acontecer. Então eu confesso que eu não entendia muito bem qual era o papel da doula naquele processo, né? Mas conversando com outras amigas pediatras que já tinham tido essa experiência de parto normal e que fazem muitas salas de parto, trabalham com sala de parto particulares e que conhecem, né, de perto o papel da doula, tem essa vivência maior, duas amigas minhas me perguntaram, né, por que eu não buscaria, né, por que eu não busquei uma doula e tal, para me deixar mais tranquila durante esse processo do trabalho de parto. E aí eu resolvi, já com 36 semanas, buscar uma doula. Eu conheci o trabalho do Fardo de Ternura, né, que é onde a Camille trabalha. Eu posso dizer que foi uma experiência muito positiva. Aquele medo que eu ainda sentia, né, de alguma coisa acontecer durante o meu trabalho de parto, ou até mesmo de eu entrar em trabalho de parto e ficar muitas horas ainda até estar no momento certo de ir para a maternidade, de encontrar a equipe. Eu sempre pensava, vou ficar sozinha com meu marido é leigo, como que vai ser, como é que eu vou saber se está tudo bem, se as fases, né, do trabalho de parto estão acontecendo dentro do esperado. Então, desde que eu contratei a doula, né, desde que eu conversei com ela, que ela me explicou como seria o trabalho dela, isso se tornou muito mais fácil para mim. A minha experiência no trabalho de parto foi muito positiva, foi muito boa, graças a Deus nada aconteceu, o desfecho foi muito positivo, meu filho nasceu super bem, não precisamos de nenhuma intercorrência. Mas, para mim, assim, o papel da doula, né, na minha experiência, o que ficou mais marcante de positivo foi a segurança que ela me passou. As doulas conhecem muito da fisiologia do parto, então a gente conversou muito sobre isso, né, sobre quais eram as minhas expectativas do trabalho de parto, sobre o que eu gostaria que fosse feito, o que eu não gostaria que fosse feito durante o meu trabalho de parto. Então eu sabia que a gente estava muito alinhada em relação, né, ao que eu queria que acontecesse durante o meu processo, e eu fiquei muito tranquila também em relação a saber que eu não estaria sozinha caso eu viesse entrar em trabalho de parto, enfim, sei lá, à noite, de madrugada, e eu ficasse muitas horas em trabalho de parto em casa. Eu sabia que eu poderia contar com a ajuda de alguém, né, com o suporte de alguém que conhecia, né, que conhece a fisiologia do parto, que conhece as fases do trabalho de parto e que me daria aquele suporte, também suporte emocional, que é super importante para a mulher, né? Afinal de contas é um processo doloroso, muitas vezes a gente pensa que a gente não vai aguentar, então a doula tem esse papel também, um suporte emocional muito importante que elas nos oferecem. Então eu hoje recomendo doula para todas as minhas amigas que querem, principalmente no parto normal. Eu acho que foi uma experiência muito boa para mim e eu espero que as pessoas possam conhecer também o trabalho da doula e ter experiências tão positivas quanto a que eu tive. É isso. Obrigada. Olá, eu sou Roberta Rothstein, sou pediatra e vim aqui hoje a convite da Camille contar um pouquinho da minha experiência. Como que eu, 3 anos atrás, decidi que eu gostaria de ter um bebê e que me acompanhasse na gestação, além de toda a equipe médica, uma doula. A primeira coisa que eu tive que fazer foi entender o que era uma doula, né? Eu tinha um preconceito, eu tinha uma definição errada. Eu tinha uma fantasia de que a doula era alguém que poderia fazer o parto e que seria uma opção a pessoa ter o parto com uma doula. E não é nada disso, né? A doula, na verdade, é uma mulher que não faz intervenção nenhuma. Ela está ali no suporte físico, emocional, no papel de trazer informação durante a gestação para aquela mulher. Trazer o empoderamento para aquela mulher, de que ela consegue parir, de que ela tem força e de que ela não precisa de ajuda, né? Trazer muita informação. A doula estuda muito sobre a fisiologia do parto, sobre a questão emocional. E como que essa questão emocional é importante, como ela impacta em toda a cascata hormonal que está envolvida ali do trabalho de parto. Para mim foi muito legal, foi muito desafiador. Eu escolhi ter uma doula e ter esse acompanhamento porque eu trabalho dentro de UTI neonatal. Então eu trabalho com uma amostra viciada, né, dos partos que não deram certo por uma infinidade de fatores. Mas eu queria estar ali entregue apenas como gestante e como uma mãe que ia ter ali o seu bebê. O que eu não sabia era o impacto maravilhoso que o acompanhamento e o conhecimento todo que eu adquiri e as pessoas maravilhosas que eu conheci nesse trajeto, nesse caminho, iam trazer de benefício e de transformação para a minha vida profissional também. Eu sempre gostei de fazer sala de parto, mas agora tem um impacto diferente, sabe? Eu pude aprender a observar mais,
a confiar ali na fisiologia que está acontecendo, a entender e perceber que a gente não precisa intervir sempre, né? A gente só precisa intervir quando é necessário. E a gente precisa respeitar aquele momento daquele serzinho que está nascendo, daquela mãe que está nascendo. E isso para mim assim, é super gratificante, é super emocionante. E hoje em dia eu amo fazer salas de parto onde tem doulas. Se forem as que eu conheço que são maravilhosas, então é mais especial ainda. Eu não tive 13 anos atrás, até porque acho que o acompanhamento com as doulas é algo mais recente, mas eu não tinha essa informação na minha formação acadêmica. Eu acho que vocês hoje estão tendo a oportunidade de conhecer um outro lado, um lado mais humano, que pode já fazer com que vocês, no início da profissão de vocês, já tenham um olhar mais elevado. Aproveitem bastante essa oportunidade, porque é algo que realmente vale muito a pena, é muito transformador. Espero ter contribuído um pouquinho com a formação de vocês. Desde que eu pensei em ser mãe, você estava aqui.